Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Fala Cientista. Aqui você acompanha o que é produzido de mais relevante no universo da pesquisa e da ciência feita na nossa universidade. E no programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa que pode fazer toda a diferença na saúde auditiva. Pesquisadores aqui da UFRN contribuíram para a versão em português de um aplicativo da Organização Mundial da Saúde. A ferramenta é gratuita, simples e rápida e já está disponível para qualquer pessoa testar a própria audição. Para entender como funciona e qual o impacto desse projeto, vamos acompanhar a reportagem. Então, a projeção da OMS para 2050 é uma elevação muito grande de deficiência auditiva no mundo. E isso está muito focalizado, de fato, os hábitos atuais, né? As crianças muito cedo estão se expondo a sons de música em intensidade elevada e isso, com o tempo, pode gerar uma perda de audição. Os próprios adolescentes, então, daqui a 20, 30 anos, a gente pode ter um outro panorama, que é isso, essa projeção que a OMS tem de preocupação. Com essa preocupação, pesquisadores brasileiros se uniram à OMS para lançar a versão em português de um aplicativo gratuito que ajuda na triagem auditiva. O aplicativo é simples, rápido e pode ser usado em qualquer celular, permitindo identificar precocemente alterações na audição. O Earwho, né, ele é um aplicativo que foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em 2019 e disponibilizado em várias línguas. Um pouquinho antes, a partir de 2017, nós começamos a trabalhar com a equipe de pesquisadores que estava, né, à frente do teste de dígitos no ruído, que está embutido no Earwho, para fazer a validação para o português. E aí nós envolvemos alguns alunos, né, de mestrado na época, para fazer todo o processo de tradução e validação do teste de dígitos no ruído que está dentro do aplicativo Earwho. A tecnologia utilizada é o teste de dígitos no ruído, já aplicado em estudos desde 2017 no Brasil. O aplicativo não substitui o diagnóstico médico, mas serve como um alerta. Caso o resultado seja alterado, o próprio aplicativo orienta o usuário a procurar uma unidade básica de saúde para avaliação clínica. O TDR, de uma forma muito simples, é uma sigla para teste de dígitos no ruído, que é atualmente recomendado pela OMS para ser uma ferramenta de triagem auditiva, que, como toda triagem, o procedimento é passa-falha. Ou você passa na triagem ou você falha na triagem. Significa que se você passou, você tem audição ruim? Não necessariamente. Pode ser que você tenha alguma coisa, alguma alteração que seja reversível ao longo do tempo, mas essa triagem vai indicar para você que você tem probabilidade de ter perda auditiva. Todas as pessoas, então, no Brasil e no mundo, na verdade, podem acessar o aplicativo Earwho, selecionar a língua portuguesa e executar o teste em 2, 3 minutos. Na língua portuguesa, são números apresentados com ruído simultaneamente nas duas orelhas. A pessoa escuta os números e vai digitando no teclado do celular os 3 números ouvidos. Ao final de uma sequência de 23 sequências de números, ele finaliza o teste. Então, isso leva em torno de 2, 3 minutos, é muito rápido. E aí, ao final, ele diz se você tem probabilidade de ter deficiência auditiva ou não, né? E, na verdade, ele coloca em 3 categorias. Sua audição está ok, quando dá uma pontuação acima de 70. Sua audição não está boa, tome cuidado, monitore ela quando está na faixa de 50 a 70. E abaixo de 50 ele já vai orientar e nós conseguimos que a OMS colocasse um textinho para que a pessoa, se estivesse no Brasil, procurasse uma unidade básica de saúde mais próxima para fazer uma avaliação médica e, na sequência, uma avaliação audiológica completa. A tradução e validação da versão em português contaram com a participação de pesquisadores da UFRN em colaboração com outras instituições brasileiras. Nós tivemos uma atitude totalmente colaborativa, na verdade, dessas 3 IEs, né? A tradução dos números e as gravações foram realizadas lá na USP, a validação dos testes foi realizada por um dos alunos de mestrado aqui e por uma outra aluna de mestrado da UFPB numa cidade do interior de Alagoas, né? Então, teve uma integração, diferentes etapas da pesquisa
nós trabalhando conjuntamente nessas 3 instituições, com os pesquisadores envolvidos nessas 3 instituições. E junto com outra pesquisadora, na época também do mestrado, a gente somou dados, tanto da RN como da Paraíba, para criar esses valores normativos, que agora estão no aplicativo. Então, quando eu considero que a pessoa tem probabilidade de ter uma perda auditiva, é porque aquele resultado que ela apresentou é compatível com o de outras pessoas que já testaram que tinham perda de audição e executaram o teste de dígitos no ruído. Além da triagem auditiva individual, os pesquisadores desenvolvem novas aplicações para o teste de dígitos no ruído, como uso em ambientes escolares. Ele pode ter outras finalidades que estão em processo de pesquisa, né? Então, nesse momento, ele diz para nós se a pessoa tem a probabilidade ou não de deficiência auditiva. Isso é uma etapa de identificação da deficiência auditiva, né? Nós estamos estudando, né, também essa equipe de pesquisadores no projeto Reabilita, que é a rede integrada de laboratórios para inovação em tecnologias assistivas, um projeto com fomento do FINEP, que além das 3 universidades se somou também a Universidade Federal de Sergipe, Campos Lagartos. Essas 4 universidades estão estudando outras aplicações. A gente está tentando usar o teste, esse mesmo teste, de forma adaptável para outros objetivos, além da triagem auditiva. Além de identificar se a pessoa pode ou não ter perda de audição, entender como é que o paciente, que é usuário de aparelho, se comporta, como é que crianças vão se comportar, porque atualmente o aplicativo ele é liberado para maiores de 18 anos, que foi o objeto de estudo. Nós iniciamos com essa faixa etária, 18 menos, digamos assim, com as crianças e adolescentes, principalmente em faixa etária escolar. A gente já começou esses estudos, a gente já tem alguns resultados preliminares que mostram para a gente algumas questões que podem influenciar. Temos aplicado esses testes nas crianças, o teste de dígitos no ruído, e nós tomamos um cuidado inicial, pensando que nós temos, infelizmente, uma grande disparidade em relação à nossa população, ao nosso ensino público também. Então, nós estudamos e verificamos inicialmente se eles têm a possibilidade de reconhecer esses números, Eles fazem a associação do que eles estão escutando com o número, com a escrita, com a grafia em si, e a gente já sabe que eles são capazes de executar a tarefa. E os nossos resultados preliminares mostram que a gente pode ter algumas interferências também de acordo com os anos de escolaridade que eles possam ter, e até mesmo com a própria idade que eles têm. Quanto mais velhos eles vão ficando, mais esse resultado ele vai se aproximar do que a gente teria do resultado final dos adultos. A perspectiva é que a gente atinja um valor, que a gente estude a acurácia desse método, para que a gente valide em crianças, que fique um método acessível para a faixa etária infantil também, e verificar se tem alteração ou não na audição. Uma finalidade que a OMS teve de uma forma indireta nessa questão da identificação é de educação em saúde, porque à medida que eu estou, saio de um lugar muito barulhento e sinto meu ouvido tapado, se eu quiser, eu tenho ali no smartphone um teste que em 2-3 minutos eu verifico a minha audição. Depois eu posso monitorar, depois de um dia, se continua. E se continua com um indicativo de perda de audição, aí procurar um atendimento. O aplicativo, você fica com os seus dados armazenados no seu celular. Então, você pode daqui a um ano fazer de novo o mesmo teste, verificar se a sua audição continua do mesmo jeito que estava no primeiro teste, ou com uma periodicidade menor se você tiver alguma queixa. Então, é também colocar para o usuário um monitoramento e das questões de educação e saúde auditiva, que muitas vezes a gente não olha muito, As pessoas se preocupam bastante com as questões visuais, é muito difícil, A gente não vê ninguém ir fazer uma consulta oftalmológica em algum momento da vida e entender que precisa revisar, mas muitas vezes não faz isso em relação à audição. E a audição a gente precisa saber quando o bebê nasce, se ele está ouvindo, precisa saber em diferentes momentos do contexto escolar, porque a gente tem etiologias diferentes que podem aparecer e gerar perda de audição e pode impactar no desenvolvimento de linguagem e aprendizagem, e o próprio adolescente, a própria pessoa adulta nos seus ambientes de trabalho, alguns ambientes de trabalho que têm exposição a agentes nocivos, ruído, ototóxicos, etc., e o idoso,
que infelizmente, né, é a população de maior ocorrência da deficiência auditiva. Viu só que interessante? Um aplicativo simples, mas que pode transformar a prevenção em saúde auditiva. É a ciência cuidando das pessoas e chegando mais perto do dia a dia da população. A nossa repórter Jamília Araújo também foi às ruas para saber o que as pessoas acham desse aplicativo e quais as principais dúvidas sobre o tema. Priorizar a saúde auditiva em tempos em que a poluição sonora se faz tão presente é fundamental. Uma das formas de zelar pela audição é através da prevenção. Detectar de forma precoce problemas relacionados à audição pode evitar complicações mais graves. Tendo isso em vista, pesquisadores da UFRN, em parceria com outros institutos, desenvolveram a versão do aplicativo HearWho em português. O aplicativo tem como objetivo colaborar para a identificação precoce de problemas relacionados à saúde auditiva. Vamos ver quais dúvidas as pessoas nas ruas têm sobre esse tema? Eu gostaria de saber se qualquer pessoa pode utilizar esse aplicativo ou ele tem um público em específico que pode utilizar. Olá, Rayane. O aplicativo HearWho pode ser utilizado por pessoas acima de 18 anos, né? É onde ele está com validação feita, né, cientificamente. Há menos de 18 anos ainda nós não temos o resultado conclusivo, né, do parecer para as pessoas. Então, a partir de 18 anos, qualquer pessoa pode fazer. Eu queria saber se esse aplicativo ele é de forma gratuita para a população acessar. Sim, Caio. O aplicativo é totalmente gratuito. Você vai na loja do seu aplicativo, faz o download, né, e seleciona a língua portuguesa e executa o teste. Totalmente gratuito. Eu gostaria de saber se foi identificado algum problema auditivo. O que é que eu devo fazer? Oi, Rafaela. O próprio aplicativo, a gente conseguiu, o nosso grupo de pesquisa, que ele tivesse um indicativo de que você pode procurar a sua unidade de saúde. Então, caso você identifique alguma alteração, ele vai sinalizar para você escrito na tela e você pode ir até a unidade de saúde de referência, que lá eles vão indicar para você o que vai ser necessário você fazer nas próximas etapas. Eu queria saber se usar o aplicativo é equivalente a fazer uma avaliação da audição. Oi, Ana. Esse aplicativo, assim como qualquer teste de triagem, ele vai ajudar a gente numa etapa inicial de identificação. Ele não vai substituir a avaliação, mas ele é uma etapa prévia. Então, caso seja identificado alguma alteração, ainda assim, você precisará realizar a avaliação audiológica completa. Muito obrigada pela participação, é sempre um prazer trazer a ciência mais perto de vocês. Agora nós vamos a um rápido intervalo e na volta tem o nosso quadro Sabia Não? Com curiosidades sobre o mundo da ciência. Estamos de volta e hoje, no Sabia Não, você vai conhecer outras curiosidades sobre o universo da audição. A audição é um dos 5 sentidos do corpo humano, junto com a visão, tato, olfato e paladar. É através dela que o ser humano consegue captar e perceber os sons. Ela ocorre quando ondas sonoras entram no ouvido e são transformadas em sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro. Mas você sabia que o menor osso do corpo humano, chamado de estribo, está localizado exatamente no nosso ouvido? Sabia não? As ondas sonoras entram pela orelha através do pavilhão auricular e adentram o canal auditivo. Elas fazem o tímpano vibrar. Essas vibrações são transmitidas por meio de pequenos ossinhos do ouvido médio. Já no ouvido interno, as vibrações são transformadas em impulsos elétricos por células sensoriais. E esses sinais são levados pelo nervo auditivo até o nosso cérebro para lá serem interpretados. A audição é um sentido muito importante para nós, seres humanos. Além de nos permitir ouvir e compreender a fala, possibilitando a comunicação, ela nos permite a localização de sons em um ambiente, perceber sinais de alerta desde um simples despertador até o alarme de incêndio, além de ser fundamental no desenvolvimento da linguagem durante a infância, especialmente na fase em que nós estamos aprendendo a falar. Mas você sabia que há pesquisas indicando que os bebês começam a ouvir ainda dentro do útero da mãe, ali por volta da 20ª semana de gestação? Eles conseguem reconhecer vozes e captar sons externos
ao ambiente onde a mãe se encontra. E em relação à audição dos animais, você sabia que muitas espécies ouvem em frequências sonoras diferentes das que os humanos escutam? Cães, gatos, morcegos e golfinhos, por exemplo, têm uma audição bem mais sensível e conseguem captar sons em frequência ultrassônica, aquela acima do limite da audição humana de 20.000 Hz. Sabia que o nosso cérebro tem também a capacidade de preencher lacunas sonoras daquilo que escutamos? Quando há algum tipo de ruído ou palavras mal pronunciadas, por exemplo, o nosso cérebro interpreta o contexto e tenta compensar as perdas, complementando as lacunas com os sentidos mais prováveis para a situação. Quando estamos dormindo, nossos ouvidos continuam recebendo sons do ambiente, mas o nosso cérebro percebe que estamos em estado de repouso e filtra os sons que chegam até o nosso processamento para que nós possamos nos desligar momentaneamente e não sermos acordados com ruídos. Há estudos que indicam que, assim como as impressões digitais são únicas para cada indivíduo, podendo ser utilizadas enquanto método de identificação, da mesma forma são as nossas orelhas, ou seja, poderíamos usá-las como forma de biometria. Agora, da próxima vez que você estiver limpando o ouvido, vai lembrar de tudo que aprendeu no episódio de hoje do Sabia Não? Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra novamente no episódio da semana que vem. Até lá! Hoje a gente conheceu um pouco mais sobre o Earwho, um aplicativo da OMS que conta com a colaboração de pesquisadores da UFRN para estar disponível em português. Uma ferramenta que pode ampliar o acesso à prevenção e cuidado com a saúde auditiva. E se quiser rever esse ou outros programas, é só passar no YouTube da TVU. O Fala Cientista de hoje fica por aqui. Na próxima edição tem mais ciência, inovação e informação para você. Um grande abraço e até a próxima!